Arquiteto, você deseja marcar a posição dos pilares na sua planta. Então, qual seria o melhor lugar para você posicionar? Vem a primeira pergunta. Toda quina tem que ter um pilar? Não, toda quina não tem que ter um pilar. Você pode ter nesse encontro de paredes e pular esse próximo encontro aqui que está mais ou menos 2 metros e depois tem um outro, você coloca. O que é que vai determinar essa posição? Não é o fato de ter um encontro de paredes que vai determinar que ali tem que ter pilar. O que vai determinar isso é a distância máxima. Então, você sabia que também existe uma distância mínima entre pilares? É muito importante essa informação. O que ocorre? Se você posicionar um pilar aqui, nesse lugar, e você posicionar um outro pilar a 1,5 metro de distância, você pode fazer com que na fundação aconteça um problema no bulbo das tensões daquelas fundações. Quando a carga desce pela estrutura, que ela encontra o solo, se forma no solo o que a gente chama de bulbo de tensões. Então é o acúmulo daquele carregamento todo que desceu do prédio. Aquele acúmulo vai para o solo e forma ali um bulbo de tensões. Se os pilares estiverem muito próximos, aqueles bulbos eles vão se sobrepor. E naquela sobreposição, você pode ter um problema, um cisalhamento no solo, por exemplo. Então, existe uma distância mínima. Vamos trabalhar com a distância mínima de 1,5 metro. Logo, a hipótese de toda quina tem que ter um pilar já está descartada, porque se você tiver, por exemplo, eu tenho um banheiro aqui, ele tem 1,5 metro de largura. Aí eu tenho um closet, tem 2. Aí eu tenho um quarto, tem 4. Em toda a quina eu vou colocar? Não. Então o que determina? Se eu tenho uma distância mínima, não vou colocar. Coloquei na primeira quina, aí 1,5 metro não vou colocar, com 2 metros, mais 2 metros, aí eu vou. Então eu tenho um somatório aqui de 3,5 metros, vou colocar. Por que 3,5 metros? Né? Porque 1,5 a gente já entendeu que a gente não vai colocar, que está muito perto. E por que com 3,5 metros sim? Porque você tem uma distância máxima. Então, essa distância máxima, ela vai ser determinada pela altura das vigas. Lembra pré-dimensionamento de vigas? A viga, você vai pré-dimensionar ela mais ou menos a 10% do vão. Então, se você está lá colocando no seu projeto de arquitetura, você fez o seu corte, você determinou um pé direito, você sabe a altura que aquela viga tem que ter. Então, se você colocou que a viga tem 45 centímetros de altura, você sabe, intuitivamente, que os pilares devem estar mais ou menos a uma distância de 4,5 metros, né? Se você colocou a viga com 40 centímetros de altura, você sabe que o seu vão máximo entre pilares vai estar mais ou menos a 4 metros. Logo, na residência onde você projetou lá com a sua viga de 40 centímetros de altura, e você sabe que o estruturalista ele vai ficar limitado a uma viga de mais ou menos 40 centímetros, né, a um vão de 4 metros, quando você chegar naquela porta da varanda gourmet, que você abrir aquele vão de 8 metros que você não quer o pilar no meio, você sabe que ali você não vai ter uma viga com 40 centímetros de altura, ok? A casa térrea. Eu preciso ter pilar numa casa térrea? Depende do seu tipo de estrutura. Se for alvenaria estrutural, você não precisa ter pilar, nem na térrea, nem no sobrado, nem no terceiro pavimento, né? Cada espessura de bloco suporta um carregamento. Então, vamos dizer que você não está trabalhando com alvenaria estrutural, que você está trabalhando com pórtico de pilares e vigas e que você está na dúvida a respeito de o tamanho do pilar. Uma casa térrea, ela pode ter pilares enormes. Às vezes até pilares maiores do que numa casa, num sobrado. Ah, por que isso? Né? Se ela é térrea, o carregamento não é menor? Porque a gente precisa lembrar que num pilar não atua apenas o carregamento vertical. No pilar também atua a flexocompressão, que é aquela força exercida pela viga tendendo a puxar o pilar. Logo, ele tem que ter seção suficiente, rigidez suficiente para suportar. Porque pense comigo, eu tenho um sobrado, né? Aí eu tenho dois pavimentos na casa, eu tenho uma carga vertical chegando aqui, ok. Uma verificação feita, lógico que no caso da verificação de compressão, a carga na casa térrea vai ser inferior à carga do sobrado.
Porém, existe uma outra verificação, que é a questão da distância entre os pilares. Se eu tenho um pilar muito distante um do outro, e eu tenho uma viga enorme conectando esses pilares, a flexocompressão exercida na cabeça deste pilar vai ser tanta que ele precisa de um grande corpo para poder suportar. E você pode não ter isso no sobrado, você pode ter um sobrado com os pilares com uma distância razoável, que não deu tanta flexocompressão, e você tem uma casa térrea com uma distância enorme entre pilares, fazendo com que o pilar tenha uma seção gigantesca. E aí, a pessoa olha a planta e diz, nossa, mas é uma casa térrea, por que um pilar tão grande? Porque o pilar tem outros carregamentos a serem analisados além da carga. Tem um outro lance sobre quinas, sobre pilares, que é o pessoal do Feng Shui, que gosta muito desse assunto, né? Que são quinas aparentes. Aqui atrás, você está vendo ali, é um pilar, que a gente disfarçou com uma estante, cada um da sua solução. Porque a gente não consegue fazer um pilar totalmente embutido. Aqui mesmo no caso desse prédio, os pilares são grandes, lógico que ninguém ia pegar uma parede para poder fechar um pilar no prédio, tá certo? Agora, cada um dentro da sua sala dá o seu jeito. O nosso aqui foi fazer essa estante para poder harmonizar melhor. Então, o pessoal do Feng Shui, que não gosta muito também de quinas, né? Pelos seus motivos, que a quina afeta a energia do ambiente. Então, o ideal, o arquiteto que trabalha o seu projeto também raciocinando na questão de Feng Shui, harmonização de ambientes, é importante pensar em espessura de parede, porque você vai ter uma espessura de pilar, então você pode já recomendar que o seu cliente compre o bloco na espessura do pilar para que você não tenha quinas. Qual a espessura do pilar adotar, quais seções adotar nesse seu pré-dimensionamento, arquiteto? Você faz o seguinte, comece com uma seção de 14 por 30. Você coloca esses pilares primeiro na parede externa da edificação que você está projetando. Então você coloca 14 por 30. E nas internas, principalmente nos eixos, na parte central da casa, procure trabalhar com 14 por 40, 14 por 45, porque os pilares centrais são mais carregados do que os pilares externos. Todo pilar tem que ser retangular, ou eu posso dar outra forma no pilar? O pilar pode ter qualquer forma. Ele pode ser retangular, circular, formato de L, formato de U, ele pode ter qualquer seção. Inclusive, ele pode ser inclinado. Ele não precisa ser um pilar reto, não. Ele pode ser inclinado. Porém, existe um acréscimo nas cargas a partir do momento que você inclina um pilar.